Sem palavra não tem salvação. Sem palavra não tem limpeza de alma. Sem palavra não tem redenção. Sem palavra não tem a verdade. Nós precisamos da palavra. É pela palavra que vivemos. É pela palavra que nos alimentamos espiritualmente. Então ame ler a palavra. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Voz de destino não é o quê? É quem te prometeu. Se apegue a quem disse que você chegaria do outro lado. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o ataque que você está hoje, você vai chegar do outro lado. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Então abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. É uma passagem muito conhecida, mas talvez você não tenha reparado algumas coisas que eu quero te mostrar hoje. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, nós vamos ler até o versículo 41. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Sem palavra não tem salvação. Sem palavra não tem limpeza de alma. Sem palavra não tem redenção. Sem palavra não tem a verdade. Nós precisamos da palavra. É pela palavra que vivemos. É pela palavra que nos alimentamos espiritualmente. Então ame ler a palavra. Até porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você escuta a palavra, mais fé você tem. Quanto mais fé você tem, mais vitórias no caminho. O nível das suas vitórias é determinado pelo tamanho da sua fé. E o nível da tua fé é determinado por quanto você escuta da palavra. Logo, a palavra está diretamente ligada ao número das tuas vitórias. Quanto mais palavra, mais vitória. Vamos repetir. Quanto mais palavra, mais vitória. Muito bem. E a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 35 do capítulo 4 de Marcos: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eu estou lendo na versão NVI, e diz assim: vamos para o outro lado. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que existem muitas direções, muitas vozes no mundo. E o apóstolo Paulo diz que apesar de terem muitas vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado. Mas a única voz que deveríamos ouvir é a voz de destino. Repete comigo: voz de destino. Sabe o que é voz de destino? É aquela voz do GPS. Alguém que já usou um GPS no carro para dirigir? Né? Um Google Maps, um Waze, alguém que já usou? Você usa para poder guiar você? 3 pessoas só usaram? Senhor, dá carro com GPS para esse povo. Amém. O que o GPS fala para você? Em 800 metros, vire à esquerda. Siga em frente. Ele vai te guiando. Isso chama-se voz de destino. Muita gente é guiado pela voz do medo, pela voz da incoerência, pela voz da injustiça, pela voz da injúria, pela voz da dúvida, pela voz das provocações. Muita gente é guiado pela voz interior que diz que você não vai conseguir, que isso não é para você, que você não merece. Mas existem pessoas que se submetem à voz de destino. Voz de destino é a voz divina. Então Jesus reúne seus discípulos ao anoitecer, sobem num barco e ele dá uma voz de destino. Ele diz: vamos para o outro lado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Jesus diz vamos para o outro lado, quer dizer que já aconteceu. Você vai chegar do outro lado. Então o que eu vou te ensinar hoje é o que acontece na vida de todo mundo aqui. Porque logo depois de nós recebermos uma voz de destino, vem tempestade.
Todas as vezes que Deus me deu uma direção, através de um sonho, de uma visão, de um profeta, da palavra de Deus, de uma pregação que eu estava ouvindo, do conselho dos meus pastores, toda vez que Deus me deu alguma direção profética, toda vez que Deus me deu um destino, todas as vezes, sem exceção, eu entrei numa tempestade. Aí a Bíblia diz assim, não é coincidência não, é que a Bíblia prevê nosso futuro. A Bíblia mostra o nosso caminho. E diz assim, que Jesus falou, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de tal forma que ele se enchia de água. Porque toda vez, sem exceção, que você recebeu uma voz de destino, você vai prosperar. Sua empresa vai crescer 10 vezes mais esse ano. Teu casamento será restaurado. Teus filhos serão obedientes e vão servir ao Senhor. Toda vez que você recebe uma voz de destino, você é seguido por uma tempestade, por um vendaval. Repete comigo, vendaval. Toda vez. Recentemente Deus me deu uma ordem. Deus tem várias formas de te dar uma ordem. Dessa vez foi por um sentimento interior. Ele falou na minha consciência, Tiago, construa um lugar para que seja uma central de estúdios, onde você possa transmitir pregações, mensagens, palavras, 24 horas por dia, em idiomas diferentes, e chegue em mais de 70 países. Eu falei, nossa, estou todo arrepiado, que palavra forte. Senhor, se és tu, eu quero uma confirmação. Aí vem um profeta, uma semana depois, e fala, Tiago, né? Eu falei, Deus mandou você construir um lugar, que vai ser uma central de estúdios, e você vai transmitir programas para o Brasil e para o mundo. Então eu falei, meu Deus, é de Deus mesmo. Agora, se é de Deus, eu quero uma confirmação na palavra. Porque quando é algo que você não quer, você pede confirmação. Quando você quer, qualquer pessoa que te fala qualquer coisa, você acredita. Aí quando você não tem certeza, você fala, Deus, se é de Deus, que Marte se alinhe com Júpiter e eu vejo um sol às 10 horas da noite. Você pede algo bem difícil. Mas aí, Deus foi e me confirmou na palavra. E aí eu fiz o que naturalmente a gente faz. Deus pediu para eu construir, deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Deus pediu para eu construir, deixa eu ver se eu tenho condições. Deus pediu para eu fazer isso, então deixa eu ver se eu tenho meios para realizar. Como se Deus dependesse do que você tem no bolso para Ele fazer o que te prometeu. Como se Deus dependesse de algo do ser humano para fazer o que Ele quer fazer. E aí aconteceu um engano comigo, porque tinha dinheiro, mas só para começar. Eu não sabia que não ia dar para terminar. Quem aqui já começou uma obra achando que ia dar para terminar e não deu? Obra é uma coisa terrível. Nunca é no tempo estipulado e nunca é no preço que falaram. É ou não é? Impressionante. Falei, vamos começar. E começamos a obra. Quando a gente começou a seguir a voz de destino, porque era uma voz divina me guiando para o meu futuro, começou tempestades terríveis na minha vida. Situações de desafios financeiros. Situações de desafios no casamento. Meus filhos entrando na adolescência, eu tendo que lidar com tudo isso. E construindo, e lidando com um monte de problema ao mesmo tempo. Porque tempestade, vendaval, é tudo aquilo que sopra contra o teu caminho. Você está querendo ganhar dinheiro, o vento sopra contra esse teu instinto, tua vontade de ganhar dinheiro. E as coisas começam a dar errado na vida financeira. Vendaval é quando você quer ser feliz no casamento, você quer estar estabilizado na família, mas teu marido quer sair de casa, está fazendo coisas que você desaprova. Teus filhos estão dando mais problema do que as pessoas da rua. Vendaval é tudo aquilo que vai contra os teus desejos, sonhos e vontade. Você tinha vontade de avançar, mas o vento está contrário. Quem está entendendo até aqui?
Você tinha vontade de prosperar, mas a dificuldade financeira está maior. Você tinha vontade de estar feliz no casamento, mas é só problema no casamento. No casal. Só que é o seguinte, todas as vezes, sem exceção, que você recebe uma voz profética, uma direção divina, você vai enfrentar uma tempestade. E a gente comete um erro aqui, que é esquecer de quem disse que nós iríamos para o outro lado. Porque promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Fala para o irmão que está do seu lado. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Sabe quem falou vamos para o outro lado? Jesus. Se ele falou, tá falado. Se ele falou, tá falado. Então veio a tempestade. Sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Porque se ele falou, vai acontecer independentemente das dificuldades. Se ele disse que ia chegar do outro lado, vai chegar, não importa quantos quilômetros esteja o vento. Então ele dorme, não porque ele está desleixado, mas porque ele está confiante que quando ele fala, já aconteceu. Ou seja, quem tem fé, descansa. Repete comigo, quem tem fé, descansa. Sabe quem fica preocupado? Meu Deus, eu tenho que pagar o boleto amanhã. Meu Deus, meu filho está me dando trabalho. Meu Deus, será que esse homem vai sair de casa ou não? Quem fica preocupado é quem não tem fé. Não sou eu que estou dizendo isso não é minha opinião não. É o que está escrito. Quem muito se preocupa, pouco se enche da palavra. Porque quem se enche da palavra tem muita fé, quem tem muita fé, pouco se preocupa. O excesso de preocupações rouba a tua fé, e ao roubar a tua fé, rouba as tuas vitórias, porque as tuas vitórias vêm pela fé. Então, ponto número 1, você precisa seguir uma única voz, a voz de destino. Você está num lugar onde a voz divina é declarada, você veio no lugar certo. Porque não é em qualquer lugar que a voz divina é declarada. Deus pode falar num bar, sim ou não? Sim, claro que pode. Deus fala onde Ele quiser, gente. Mas é mais fácil Deus falar aqui dentro ou num bar? Aqui dentro. Por quê? Porque aqui é um ambiente criado para Deus falar. Quando você vai em ambientes criados para Deus falar, é muito mais fácil receber a voz de comando. Então, parabéns, você está no lugar onde a voz divina é liberada. Você que está assistindo pela internet, você está recebendo uma voz de destino nessa noite. Só que você tem que estar preparado para a tempestade. Porque não existe vitória sem a prova da fé primeiro. Onde está a tua fé? Onde está a tua confiança? Quem te prometeu? Foi o gerente do banco ou foi Deus? Foi o advogado ou foi o Senhor? Foi o teu amigo ou foi o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores? Você precisa decidir quem te prometeu. Em quem você vai confiar. Onde estará a tua esperança? Porque é certo que depois da palavra profética, depois da voz de destino, virão os vendavais. Deus prometeu que eu ia casar, eu estou casado há 20 anos. Eu só não sabia os vendavais que seriam nesses 20 anos. Quem aqui já casou e quase se separou? 3 pessoas. Gente, o povo está preparado, Senhor, pode subir com eles. Que povo bom, gostei. Vou repetir. Quem aqui casou e já quase se separou? É vento ou não é vento? É vento. Esses dias uma irmã veio falar comigo, pastor, eu casei com meu marido, ele era um galã. Agora ele está um galão. Eu falei, acontece. Tem que aguentar. Ou seja, as tempestades vêm em áreas que nos machucam. Quando você finalmente está bem financeiramente, vem um diagnóstico e te deixa triste na saúde. Quando você está bem de saúde, vem um problema com um amigo, te esfaqueia pelas costas, te engana, te trai.
Quando você está bem na família, é um problema no trabalho. Quando está bem no trabalho, é um problema na família. Ou seja, quando teremos paz? Quando estaremos bem, por fim? A instrução bíblica deixa claro que Jesus estava dormindo. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram em alta voz: Mestre, não te importa que morramos? Porque depois da voz de destino e das tempestades, vem os questionamentos. Número 1, voz de destino. Número 2, tempestades. Número 3, questionamentos. O ser humano acredita, enquanto está tudo soprando a favor. Se estiver soprando contra, ele começa a questionar. Mas Deus não tinha me prometido? E esse homem me dando problema? Deus não tinha me prometido e meu salário nunca aumenta? Meu patrão não me honra? Deus não tinha me prometido e aquele irmão me olhando torto? E fulano parando de falar comigo? E cicraninho mandando direto na internet para mim? Deus não tinha me prometido. Você começa a questionar a voz de destino. Os discípulos já tinham visto de tudo quanto é milagre. Não é igual eu e você que a gente acredita sem ver. A Bíblia diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos mais felizes do que os apóstolos, porque nós não vimos e cremos. Eles viram e duvidaram. Aqueles já tinham visto tudo quanto era tipo de milagre e foram lá acordar Jesus desesperados, dizendo: Mestre, você não está nem aí? Não te importa que a gente morra, que a gente pereça? Porque toda tempestade traz questionamentos. Não deveria ser assim. Deveria ser: conhecemos a palavra, logo sabemos que a tempestade é o prenúncio que vamos chegar do outro lado. A tempestade não vai me derrubar, a tempestade vai soprar o barco mais rápido para o outro lado. Isso para quem crê. Isso para quem acredita na voz de comando. Isso para quem acredita na voz divina. Isso para quem tem fé absoluta em Deus e não se preocupa com as coisas contrárias. Porque a única coisa que realmente nos resta é a fé. O dinheiro que você tem um dia vai acabar, o carro que você tem um dia vai ser de outra pessoa, a casa que você mora, Tiago, eu comprei, um dia vai ser de outra pessoa. Porque morrer no mínimo você vai um dia. A única coisa que realmente nós temos para usar a nosso favor nessa terra é a fé. Mas lembre-se que onde tem medo e dúvida, a fé vai embora. Os maiores inimigos da fé são o medo e a dúvida. Logo, eu não posso nem temer e nem duvidar se eu já acreditei na palavra de comando. Se Deus falou que meu casamento vai ser restaurado, vai ser restaurado. Se Deus falou que a minha empresa vai prosperar, ela vai prosperar. Se Deus falou que vai guardar minha família, Ele vai guardar minha família. Se Deus falou que vai manter minha integridade física, Ele vai manter sua integridade física. Se Deus disse que a tua saúde está blindada, a tua saúde está blindada. E ponto final. Então, quando você recebe uma palavra de destino, tua saúde está blindada, qual é a primeira coisa que chega? Um diagnóstico: tempestade, é o vento contrário àquilo que você queria. Para quê? Para você questionar: Deus, você não falou que a minha saúde estava blindada? Porque logo após a tempestade segue o questionamento. Vem a palavra de destino, aí vem a tempestade, começam os questionamentos. Mas Deus não falou? Mas o pastor não profetizou? Mas o profeta não disse? Mas a palavra não me garante? A gente começa a questionar. Então chega um tempo que uma decisão precisa ser tomada. Nós vamos acreditar ou vamos questionar? Porque quem questiona, duvida. Quem questiona, duvida. Mestre, não te importa que morramos, que pereçamos? Versículo 39, então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se.
o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Logo após o questionamento, entra uma quarta fase aqui. A fase da intervenção divina. A fase do milagre. A fase da bonança. Que é quando você está no teu limite, já não está aguentando mais. As águas já entraram no barco, realmente já está indo a pique. E Jesus, com a mesma voz que falou que você ia chegar do outro lado, ele fala: mar, aquieta-te. Quem pode dar ordem ao mar e ele se aquietar? Ninguém. Só a voz de destino. Quem pode chegar para o teu problema que o médico não resolve, que o psicólogo não resolve, que o psiquiatra e os remédios não resolvem? Que ninguém está resolvendo? Quem pode dar ordem para o teu problema? Para! E ele parar na hora. Somente a voz de destino. Só que depois do milagre, vem uma quinta coisa. Vem a repreensão divina. Olha o que Jesus fala com eles. Então Jesus perguntou aos discípulos, versículo 40, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, Deus não rouba teu milagre porque você não acreditou. Porque como ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar reclamando ou não. Mas se chegar reclamando, ele vai te chamar a atenção. Aí você vai tomar uma repreensão divina. Você não gosta de ser chamado a atenção nem pelo teu patrão, nem pelo teu pai. Imagina ser chamado a atenção por Deus. E com Deus não adianta bater pezinho, fazer beicinho. Não adianta com Deus. Ele chega para os discípulos e fala o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês já me viram ressuscitar morto? Já me viram curar cego? Levantar aleijado? E por causa de um vento vocês estão fazendo esse escândalo? Quantas pessoas estão aqui hoje e já viram Deus fazer milagres na tua própria vida? Olha da onde Deus te tirou, olha da lama que Ele te resgatou. Como você ainda não acredita que Ele pode fazer esse milagre? Como? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa esperança? Onde estamos depositando a confiança? Eu tenho 44 anos de vida e 44 anos no Evangelho. Nunca vi Deus falhar. Eu sou filho de pastor, neto de pastor. Nunca vi Deus falar em nenhuma das minhas gerações. Quem sou eu para diante de um vento forte hoje falar, cadê Deus? Quem sou eu para falar um negócio desse? Será que Deus existe? Será que Ele se esqueceu de mim? Deus não pode ir contra a sua própria palavra. A Bíblia diz que se o teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá. Ele não pode se esquecer de você. Ele não perde nenhum dos seus. Eu sei que a tempestade dá vontade de questionar mesmo. Eu sei quando a família está quase se destruindo, dá vontade de desistir. Eu sei que quando o diagnóstico chega, rouba um pouco a nossa esperança. Mas eu vim nessa noite para te dizer que quem disse que você vai chegar do outro lado, já garantiu a chegada. Ele te viu no futuro. Se Ele falou, vamos para o outro lado, Ele está dizendo, eu vou contigo, você não vai sozinho. Ele não disse, vai você para o outro lado, Ele disse, vamos para o outro lado, eu vou com você, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Logo depois do milagre veio a repreensão. Agora que eu acalmei a tempestade, agora que eu acalmei os ventos, que eu aquietei o mar, onde está a fé de vocês? Por que tanto medo? Eu não disse que eu faria? Sabe o que os discípulos falam logo depois? Quem é esse? Quem é esse?
que até o mar obedece, até os ventos obedecem à voz dele. Ou seja, chega o nível da surpresa. Pessoas que já estão acostumadas a ver Deus agir, surpresas com o mesmo Deus fazendo o que sempre fez, milagre. Os discípulos que já tinham cansado de ver milagres de Jesus estavam lá. Quem é esse? Que até os ventos obedecem. O que falou para Lázaro sair da tumba, ele saiu. O que ressuscitou a filha de Jairo. O que curou a mulher do fluxo de sangue. O que curou o cego Bartimeu. O que levantou aleijados e coxos. O que tirou aquele homem que jazia há 38 anos no tanque de Betesda, ele que fez isso. O mesmo que vocês viram fazer, continuará fazendo, porque ele não faz porque você acredita ou deixa de acreditar, ele faz porque ele disse que faria. Ele faz porque ele prometeu, e Deus não vai contra a sua palavra. Ele faz porque Ele é Deus e Ele já te viu no futuro. Quando Ele fala, eu vou fazer, Ele já viu feito lá na frente. Meu Deus. Ele já viu concluído, por isso Ele disse. Não é porque vai ter um processo com Deus, não, Ele já viu concluído. Você é que vai passar pelo processo, Deus não. Deus já viu concluído. Deus já viu pronto. Quando Ele fala assim, teu casamento vai terminar bem, Ele já viu terminando bem. Tua empresa vai prosperar, Ele já viu a tua empresa prosperando. Tua saúde estará blindada, Ele viu a tua saúde sendo blindada. Mas eu recebi o diagnóstico. Prepara, é só uma tempestade. Vai chegar milagre, vai chegar o tempo de bonança. Você sabe qual é a maior estratégia do inimigo hoje para roubar a nossa fé? Atacar a nossa mente. Sabe quais são as maiores tempestades hoje que o inimigo lança contra a palavra de destino que recebemos? Ansiedade, pânico, depressão, insônia, tristeza profunda, falta de sentido de vida, confusão mental, tudo ataque na mente. Você começa a sentir uma opressão, o coração começa a disparar, você começa a ficar ansioso, ansiosa, começa a perder o sono, começa a se preocupar com um monte de coisa. 86%, estatística, matemática, 86% das tuas preocupações nunca irão acontecer. Se preocupou à toa, perdeu noite de sono à toa, teve ataque de pânico à toa, ficou ansioso por meses à toa. Mas eu vim aqui para repreender isso na tua vida. A ansiedade não vai encontrar o endereço da tua casa. A depressão não vai encontrar o caminho da tua mente. Toda insônia, todo mal da mente, toda confusão mental está repreendido na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Está repreendido. Porque como é que o inimigo hoje, no mundo de hoje, que a internet está aí, o mundo hoje que fica 24 horas no ar, como é que o inimigo vai roubar a nossa fé? Muito fácil. Bota a gente com excesso de informação, excesso de tela, de computador, de celular. A gente fica preocupado com um monte de coisa que não tem nada a ver com a gente gente começa a sofrer pelos outros que a gente nem conhece. Quando vê, você está sofrendo por coisas que você não sabe nem de onde veio. E teus problemas mesmo você não está nem cuidando. Esse dia chegou um rapaz que trabalha comigo, não vou dar o nome dele porque ele está por aqui. Aí, não foi o Wesley não, um rapaz que estava trabalhando comigo. Veio justamente contar um problema que estava passando. E dizendo, será que Deus vai me tirar dessa? Eu falo, não sei. O que ele falou antes da tempestade? É a pergunta que eu vou te fazer. O que Deus te falou antes de tudo isso aí começar? Antes dessa ansiedade, antes dessa insônia, antes desse problema no casamento, antes desse diagnóstico, antes desse problema financeiro. Quem é que está com problema financeiro para resolver urgente? 3 pessoas, 4. A igreja também é rica. Jesus, para que eles estão aqui na terra? Não tem problema emocional, Jesus. Não tem problema financeiro. Só 3 tem problema no casamento. Está perfeita para subir. Pode ser arrebatada hoje.
Quem tem problema financeiro aqui, levanta a mão. Meu Deus. É que eu vi que tem que repetir 2 vezes para o pessoal levantar a mão. Se repetir 2 vezes, o pessoal levanta. Quem precisa de um milagre na vida financeira? O que Deus te prometeu antes desse problema chegar? Se apegue à palavra do início e não à tempestade do meio. Se apegue, isso aqui é muito importante, voz de destino não é o que, é quem te prometeu. Se apegue a quem disse que você chegaria do outro lado. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o ataque que você está hoje, você vai chegar do outro lado. Não importa o vendaval que está contra a tua vida, você vai chegar do outro lado. Não importa como está esse problema financeiro, você vai chegar do outro lado. 2025 é um ano de quitar dívidas e sair de prejuízos. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Quem aqui está solteiro e quer casar? Levanta a mão. Quer casar, está solteiro e quer casar, né? Quer ficar solteiro não, quer casar. Você vai casar ainda esse ano. Tiago, como é que você... Não, fica com a mão levantada. Tiago, como é que você sabe que eu vou casar esse ano? Porque eu vou resolver, ó. Você casa com ele ali, ele casa com aquela ali. Ah, não. Quer escolher? Ah, não. Tá solteiro até hoje, quer escolher? Aí não. Meu Deus. Temos um pentecostal aqui do lado. Ou seja, eu acredito que Deus pode fazer em um ano o que Ele não fez a tua vida toda, só porque Ele te deu uma palavra e você acreditou. Só porque Ele soltou uma profecia sobre a tua vida e você recebeu. Os discípulos duvidaram, mesmo com o próprio Messias dizendo, vamos para o outro lado. Mas eu vou repetir esse versículo, bem-aventurados é a gente, que a gente não viu, e a gente acredita que vamos chegar do outro lado. Nós não vimos Jesus com nossos olhos, mas nós acreditamos que Ele vai nos guiar até o destino final. Eu creio, eu acredito que tudo que Ele me prometeu, é Ele quem vai cumprir. Eu só não preciso atrapalhar, eu só não posso atrapalhar. Você atrapalha quando duvida, você atrapalha quando questiona, você atrapalha quando fica, será que Deus existe mesmo? Tem gente que está com 20 anos de igreja falando, se Deus existe, me dá um sinal. Ah, não dá mais. Jesus está falando, você está brincando comigo? Quando você estava passando fome, eu te dei de comer. Quando você estava naquela situação difícil, eu te tirei. Quando você estava inundado no pecado, eu te perdoei. Eu ainda tenho que ficar provando todo dia que eu te amo. Eu tenho que provar todo dia. Depois da cruz do Calvário, depois que Jesus morreu na cruz, Ele não precisa provar mais nada para ninguém. A cruz é a maior prova do amor, do cuidado, da redenção. A cruz é a maior prova de tudo. Teus pecados foram perdoados. Você tem noção que o teu passado foi esquecido por Deus? Você pode lembrar ainda do teu passado. Deus não lembra não. A Bíblia diz que do teu passado Ele não se lembra mais. Você tem noção de que Ele perdoou tudo que você fez e deixou de fazer? Você tem noção de que apesar de Ele saber exatamente quem você é, Ele continua te prometendo, vou te prosperar, vou te fazer grande nessa terra, eu vou te levantar. Apesar de tudo, todas as suas palavras são de bem e não de mal, de paz e não de guerra, de bênção e não de maldição. Sabe por que Ele te trouxe aqui hoje? Porque Ele quer mudar decretos sobre a tua vida. Às vezes por causa do teu histórico familiar, às vezes por causa do que você plantou no passado, estava decretado um futuro de escassez e perturbação. Mas Deus vai mudar a voz de destino hoje. Deus vai mudar o GPS espiritual na tua vida hoje. E teu futuro vai ser de paz e prosperidade.
de bênção e não de maldição, de paz e não de guerra. Chega de perturbação na tua vida. Toda perturbação está sendo encerrada agora em qualquer área da tua vida e da tua família. Toda e qualquer escassez está sendo encerrada. Esse ciclo de escassez, de falta, está sendo encerrado na tua vida, na tua família, nos teus negócios, nos teus empreendimentos, em tudo que você está fazendo. É um novo tempo chegando. É uma nova estação chegando na tua vida. Quem crê? Eu vim aqui para ser uma voz de destino na tua vida e dizer: você vai chegar do outro lado. Tiago, está ventando muito, vai chegar do outro lado. Tiago, entrou água no barco, vai chegar do outro lado. Tiago, não parece não, mas vai chegar. Tem gente que não está nem no problema e já está reclamando. Já chegou um cara para mim e falou assim: rapaz, absurdo o Brasil, né? Imposto muito alto, que absurdo, aqui não dá para prosperar. Eu falei: mas você paga imposto? Ele falou: não, porque eu sou... Ele tem lá o negócio, o teto, não precisa pagar. Ele nem paga imposto, está reclamando do imposto. Tem gente que está reclamando do problema que nem tem. Está amarrado. Sai fora. Não, os juros estão muito altos. Você compra alguma coisa, juros? Não, então para que está reclamando? O dólar está absurdo. Vai viajar para Disney quando? Não, não vou não, então para que... Então para que você está reclamando do dólar alto? Para de reclamar de problema que nem é teu, porque você vai chegar do outro lado. É impressionante. Eu encerro dizendo o seguinte: essa mensagem é dividida em 6 pontos, para quem gosta de anotar. 1, palavra de destino. 2, tempestades da vida. 3, os nossos questionamentos. 4, o milagre. 5, a repreensão divina, porque você reclamou antes do milagre. E 6, e aqui eu quero encerrar, as surpresas divinas. É quando você vai falar assim: quem é esse que dá ordem no meu banco e a dívida some? Quem é esse que dá ordem para aquele marido de coração duro e ele vira um homem de Deus? Quem é esse que dá ordem para a enfermidade que o médico disse que não tinha jeito? Quem é esse? Está chegando um tempo de surpresa na tua vida. Está chegando um tempo de surpresa na tua casa. Está chegando um tempo de surpresa que você vai dizer: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? É o mesmo que te escolheu quando você estava no ventre da tua mãe ainda. Você não é um acidente, Ele te escolheu. Você não veio por acaso, Ele te separou para essa geração. Deus está te trazendo para um novo nível nessa noite. É um nível novo de fé. Você vai parar de andar pela fé dos outros. Você vai parar de acreditar só quando vê. Você vai começar a acreditar sem duvidar naquele que disse: vamos para o outro lado. É o próprio Jesus falando: vamos para o outro lado. Eu vou te tirar da situação que você está e vou te levar para um lado muito melhor. Apesar da tempestade, apesar dos questionamentos, Deus vai cumprir sua palavra. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Não é por acaso que você está aqui. Deus reservou uma bênção para essa noite, para a tua vida. Não é por acaso. Você veio receber e vai sair daqui com as tuas mãos cheias das bênçãos divinas sobre você e tua casa. Eu digo mais: você vai sair daqui tão carregado de bênção que aonde você entrar a partir de hoje, você vai abençoar. Tudo que tuas mãos tocarem vai prosperar. É um novo nível, repete comigo: novo nível. É um novo nível de fé. Você vai começar a acreditar que agora
tudo é possível, porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Eu quero te lembrar que tudo que eu estou pregando hoje, não é nada do que eu acho ou não é minha opinião, é só o que está escrito. E se está escrito, vai acontecer. A Bíblia diz que tudo, repete comigo, tudo, mais alto, tudo é possível ao que crê. Eu não sei o que você está passando, mas tudo é possível ao que crê. Eu não sei como está a tempestade no meio do caminho, mas tudo é possível ao que crê. Hoje é dia do Senhor falar, tempestade, acalma-te. É hoje. Ele vai entrar na tua tempestade agora, ele vai entrar no teu vendaval agora e vai dar essa ordem aqui. Aquieta-te! A única voz que as dificuldades atende é a voz do Senhor. A única voz que o inferno estremece quando escuta é a voz divina. A única voz que garante o teu futuro é a voz de destino, é a voz que sai da boca de Deus. E isso você está recebendo nessa noite, então se prepara. Fica de pé você que acredita nisso. Porque eu acredito. Quem acredita? Eu acredito. Eu acredito que está chegando um novo tempo sobre a nossa casa. Eu acredito que está chegando um novo tempo sobre a nossa família. Eu acredito que está chegando um novo tempo sobre os nossos empreendimentos. Está chegando um novo tempo sobre os nossos relacionamentos. Deixa eu te falar, Deus vai tirar algumas pessoas da tua vida, hein? Tem gente que é ruim e você não sabe, porque você não está escutando o que Deus está escutando. Tem gente que Deus vai tirar, então não chora não. Se prepara para quem Deus vai colocar esse ano. Se prepara porque Deus vai mandar pessoas novas esse ano. Se prepara porque Deus vai mandar oportunidades novas esse ano. Se prepara porque o melhor de Deus ainda está no caminho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor? Quem aqui ama o Senhor? Então se prepare, você nem consegue imaginar o que Ele está mandando na tua direção hoje. Você não consegue nem imaginar o que Ele está mandando na tua direção hoje. Você não consegue nem imaginar. Eu sei de uma coisa. Não existe nível, deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Não existe nível que as tempestades parem. Tem gente que acha o seguinte, quando eu ganhar dinheiro, a tempestade vai parar. Não, o nível da tempestade vai mudar. Vai ser tempestade de cheque de milhões, não é mais de 10, 20, 100 reais. Mas a tempestade vem em qualquer nível. Ah, quando eu casar, eu estou solteiro, quando eu casar, aí é outra tempestade. Tem a tempestade de você ser solteiro, se sentir sozinho, tem a tempestade de dividir a vida com alguém. A vida é cheia de tempestades. Só que essa que você está passando, Deus vai mandar quietar hoje. Por quê? Porque tudo que começa tem tempo para acabar, diz o Senhor. Essa já foi. Essa está na mão de Deus. Essa você vai ver o milagre acontecendo. Essa você vai ver a bonança chegando. E você vai glorificar dizendo, quem é esse que com uma ordem, em uma noite, em um culto, fez o milagre acontecer? Senhor, nós declaramos e profetizamos um novo tempo. Uma fé que vai estremecer o inferno. Uma fé que vai nos levar para outro nível. Uma fé que vai nos levar para o outro lado. Porque não iremos sozinhos, iremos contigo. Isso é o que a tua palavra nos garante. Nós não iremos sozinhos, nós iremos contigo. Então eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a família deles, sobre os negócios deles, Senhor, sobre os filhos e os filhos dos filhos. Nós declaramos, Senhor, que nenhum deles vai se perder, mas a tua bênção repousará sobre a vida deles agora e para sempre. E aqueles que creem digam amém e aplaudam o Senhor com toda a sua força.
Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. The problem with Saul, o problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. Y vas a salir por esa puerta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te es imposible. Crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Quién va a vivir milagre grita? ¿Quién va a vivir lo sobrenatural? Salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.